a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Kelly e que é com muita alegria nesse dia de hoje nós vamos tratar nesse vídeo a respeito do sexto milagre de Jesus. Isso mesmo, o sexto milagre que nos relata a cura da sogra de Pedro. Fique ligado e vamos ao devocional. Falar dos milagres de Jesus realmente é algo maravilhoso. E nesse milagre vem nos relatar nos em três evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos ler a palavra que relata sobre esse milagre lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do verso 14 e verso 15, que nos diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Aleluia! Mediante esta palavra nós vamos orar para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento mediante aquilo que Ele já declarou para esse dia de hoje. Senhor Jesus, eu entrego, Senhor, cada vida, cada pessoa que está aqui neste devocional, dedicando o seu tempo, separando o seu momento com Deus. E nesse devocional de hoje nós vamos falar desta cura, esta cura da sogra do nosso apóstolo Pedro. E que nesse momento, Deus de poder, Deus de glória, o Senhor possa nos abrir o entendimento, trazer a revelação. Que o Senhor venha curar, salvar, libertar e realizar o milagre que é soberano da tua parte, em nosso meio, em nome de Jesus. E é com muita alegria que nós falamos sobre esse milagre. Eu vou trazer algumas verdades a respeito deste milagre, algumas reflexões que o nosso Deus colocou no meu coração para trazer à igreja, até mesmo sobre o propósito de Jesus. Amém? Quando Jesus curou a sogra de Pedro, em qual situação? Depois dele curar o endemoniado dentro do templo, dele libertar o endemoniado dentro do templo, que esse milagre está relatado também no nosso link, na nossa descrição. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto até o quinto milagre estão todos lá. Você pode entrar, você pode assistir, está disponível. Então, ele estava na cidade de Cafarnaum e ali em Galileia, e ali ele saiu deste templo e foi até a casa de Pedro. E a palavra vai nos dizer que este milagre aconteceu após a libertação deste endemoniado. Então o Senhor Jesus se identificava muito com a Galileia, precisamente com Cafarnaum, porque ali ele recrutou-se, melhor dizendo, a todos os apóstolos, a maioria dos apóstolos, dele veio dessa cidade. Então ele tem um carinho específico com esse local e ele ia muito em Cafarnaum. Aleluia! E na Galileia também. E quando Jesus curou a sogra de Pedro, basicamente há 3 registros na Bíblia, como eu disse no início: Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas, que vai nos falar sobre esse milagre. Só que cada um especifica de uma forma diferenciada. No Evangelho de Mateus, ele é mais simplificado, ele não conta muitos detalhes como nós lemos. Já no Evangelho de Marcos, fala que estava na cidade de Cafarnaum. E já no Evangelho de Lucas, ele vai ressaltar, além da cidade de Cafarnaum, que ele também fala, ele fala que ela estava com a febre alta. E nós sabemos que, de acordo com os estudos teológicos, nós identificamos que Lucas tinha uma paixão pela medicina, um entendimento da medicina. Então ele diagnosticou aquilo que ele estava preciso diagnosticar, que era a febre alta. Então esses 3 evangelhos vai nos relatar desse milagre. Aparentemente, para muitos, esse milagre pode parecer um milagre simples. Foi uma febre. Só que a febre, nós sabemos, de acordo com quando nós vamos num posto de saúde ou vamos num consultório médico,
Se nós temos alguma febre, se nós diagnosticamos algum tipo de febre, é sinal que algo no nosso corpo não está bem. É sinal que existe algo inflamado, alguma coisa está com problema. Então, nenhum dos livros fala sobre qual era a doença, não foi diagnosticado, não foi falado qual era a doença. Também não se fala sobre o nome desta mulher que foi curada, da sogra de Pedro. Mas também por estudos bíblicos, nós podemos identificar que lá, possivelmente a sogra de Pedro vivia com Pedro em sua casa. E aí, nós vamos começar agora a aprender algumas lições com a cura da sogra de Pedro. Vamos lá? A primeira lição que nós aprendemos hoje é, em primeiro lugar, com a cura da sogra de Pedro, aprendemos que o Senhor é poderoso para curar qualquer que seja enfermidade, tanto de a dor em uma unha, como uma febre, um câncer, uma doença para o mundo não curável, mas para Jesus precisa apenas de uma ordem, porque Jesus, ele é sim soberano e em todos os milagres nós podemos identificar o propósito de Jesus, mostrar a sua divindade em curar e concretizar as promessas e o que os profetas diziam antes. Em segundo lugar, aprendemos que os crentes também ficam doentes, porque existe um paradigma com a igreja que o crente não pode ficar doente. E nós entendemos que na casa de Pedro, tanto é que no final do texto de Mateus, vai nos dizer que após ela levantar, ela foi curada instantaneamente. Existem vários tipos de milagre e cura. Na verdade, existem vários tipos de cura e milagre. A cura ela pode acontecer progressivamente. O milagre é instantâneo. Então, nesse momento, ela foi curada instantaneamente. Na mesma hora, a febre passou. Na verdade, nós conhecemos como a febre, mas aquela enfermidade que estava causando a febre, que ninguém sabe o que era, porque não foi relatado, teve que sair. E nós nem queremos saber, porque a divindade de Jesus se apresenta tão linda, tanto quando ele ressuscita um morto, quando ele remove uma febre de alguém. Então nós não temos que colocar um milagre maior que o outro. Nós temos que entender que milagre é milagre. Ele se apresenta em qualquer aspecto e âmbito do milagre. Aleluia! E em terceiro lugar, devemos aprender que a cura de Pedro e todos os demais milagres realizados por Jesus nos ensina que aquele que cumpre as Escrituras. Mas eu quero só voltar um pouquinho para falar sobre... Aprendemos que os crentes, eles ficam doentes. Querido, querida, crente, ele não tem uma película de vidro que impede das enfermidades humanas acometerem, não. Nós passamos por dificuldades. E até mesmo na casa, tem gente que fala assim, na minha casa eu sou cristão, não entra doença, porque se entrar tem alguém em pecado, se entrar tem algum problema, não. A palavra de Deus vai dizer que na casa de Pedro, aleluia, era uma casa de cristão. Era uma casa que era abordada da palavra de Deus. Era uma casa que era, com certeza, tinha um altar de adoração. E ali a sogra dele ficou-se enferma. E o Senhor entrou com uma ordem para que essa enfermidade saísse. E essa mulher era tão cristã, ela acreditava tanto no Deus vivo, que eu acredito que ela tomou posse do seu milagre. E aí ela já levantou sem febre, aleluia, e já entendeu que ela devia servir. Então o que eu tenho que te dizer? Às vezes as pessoas vão prorrogando o milagre, porque Deus tem propósito no milagre. Porém, nós devemos depositar a fé nele. E ali eu tenho certeza que ela depositou. E Deus tão lindo na vida daquela mulher, que ela já se prontificou a servir conforme era prática dos judeus servirem. Todos serviam quando tinham um convidado especial em sua casa. E esse convidado era Jesus. Glória a Deus.
E como nós estávamos citando, em terceiro lugar, a cura da sogra de Pedro e de todos os demais realizado, ensinar o fato de que ele é aquele que cumpre as Escrituras. Verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Isaías 55 vai nos falar sobre Jesus, é uma profecia sobre Jesus. Quando ele ia vir e iria estar aqui como Messias, depois ele ia ser morto e depois assunto aos céus. E no meio desse capítulo vai dizer que ele tomaria para si todas as nossas enfermidades. Então, quando ele diz isso, ele diz todas, independente de uma febre ou de um câncer, independente de um vômito, uma dor de uma disenteria ou inclusive uma AIDS. Então, o Senhor hoje, ele libera sobre a sua vida o entendimento que não precisa ser um milagre grande. Aleluia! O milagre nós vivemos todos os dias, ao acordar, ao abrir os nossos olhos e entendermos que nós estamos vivos. E o princípio que eu consigo identificar nesse milagre é o princípio que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas, que não existe tamanho de milagre, que Ele veio para todos nós, para que nós possamos reconhecer nele o Deus Todo-Poderoso. Então, quando Deus estiver realizando pequenos milagres na sua vida, que para você às vezes é pequeno, mas poderia ocasionar coisas maiores no espiritual, agradeça, seja grato e sirva a Ele. Eu consigo aprender, eu digo para mim mesma, nesse milagre, quando Ele cura ela e ela já levanta e já se prontifica para servir, eu acredito que pessoas chegam na presença de Jesus, são curadas, mas não para ficar sentadas sem fazer nada. As pessoas são curadas para levantar e levar o Evangelho. As pessoas são curadas para curar. As pessoas são servidas do milagre para servir o milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja um desses hoje, servido do milagre para servir o milagre. Amém? Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui com o 7º milagre, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Você que está fazendo aí o devocional, compartilhe essa mensagem para que nós possamos atingir o maior número de pessoas e conseguirmos evangelizar aqueles que não têm acesso à palavra de Deus. Amém? Jesus abençoe.